Nesse vídeo eu vou falar sobre a função tarefas do Microsoft Teams. Essa função nos ajuda bastante no acompanhamento dos alunos, pois podemos estipular prazos e pontuações, além de poder fazer uma correção mais personalizada das atividades. Você até pode dizer que consegue também fazer isso pelo chat. Porém, pelo tarefas, as respostas ficam organizadas por turma, por atividade disponibilizada e por turma, facilitando assim a nossa organização na correção das mesmas. E aí, para a gente começar a usar o tarefas, a primeira coisa que se deve fazer é se perguntar que tipo de resposta eu quero do meu aluno. Se a resposta para essa sua pergunta é eu quero respostas sem envio de arquivo, você, na função tarefas, vai usar a opção criar questionário. Se porventura você quer que o seu aluno envie para você respostas com arquivos anexados, você vai, na função tarefas, usar a opção criar uma tarefa. Vamos, portanto, entrar no Teams e ver na prática como é que isso vai funcionar. Eu estou aqui com o Teams aberto e para acessar a função tarefas basta a gente clicar aqui na opção tarefas. Em alguns dispositivos ele pode aparecer como atribuições. Cliquei, ele vai listar as turmas às quais eu estou vinculado, que a gente chama aqui de equipes. Você vai selecionar a equipe para a qual você deseja atribuir alguma atividade. Eu vou entrar aqui nessa equipe para testes, seleciono ela clicando e mando avançar. Quando você clicar na opção criar, ele vai mostrar a opção tarefa e a opção questionário. Foi aquilo que eu mencionei logo lá no início do vídeo. Você vai usar a opção tarefa se você quiser que o seu aluno envie para você algum arquivo, alguma imagem das respostas dele, algum documento que ele tenha criado no Word, alguma apresentação em PowerPoint, enfim. Nós veremos isso aí mais detalhadamente mais à frente. E na opção questionário, você vai selecionar ela se você quiser usar apenas um formulário já preparado no Microsoft Forms. Aqui o aluno vai ter acesso ao questionário, vai assinalar ou informar as respostas e não vai poder anexar nenhum documento, nenhum arquivo a essas respostas. A não ser, obviamente, que lá no Forms você tenha configurado questões com a possibilidade de envio de imagens. Mostrarei isso mais adiante. Mas deixemos então essa diferença. No Tarefas, eu vou criar uma atividade em que o meu aluno pode acessar um formulário, mas que ele também vai ter a obrigação de enviar para mim algum arquivo com alguma coisa. Seja no formato imagem, seja no formato doc, seja no formato PPT do PowerPoint, enfim. Já no questionário isso não vai acontecer, ele apenas enviará as respostas. Vamos ver então como funciona cada uma dessas funções. Vou começar então com a opção questionário. Clico em questionário. Na janela que abre, ele vai mostrar todos os formulários, todos os questionários que eu já tenho criado lá no Forms. Caso eu não tenha feito ainda, não tenha criado ainda esse formulário, eu posso clicar em novo formulário e ele irá me direcionar para o Forms, onde eu irei então criar o meu questionário para poder anexar aqui no questionário do Tarefas. Como eu já tenho o questionário pronto, para agilizar o processo, eu vou entrar aqui rapidinho nele só para mostrar a vocês. Vejam só, eu coloquei aqui 3 perguntas. Professores de ciências e biologia, por favor, perdão, eu peguei essas questões na internet, tá? Não é a minha praia. Mas eu tenho aqui 2 questões objetivas de múltipla escolha, primeira questão e segunda questão. Para cada uma delas eu atribuí uma pontuação de 1 ponto. Segunda questão, a mesma coisa, já está indicada qual a alternativa correta, tanto na questão 2 quanto na questão 1. E a questão 3, eu criei uma questão aberta, uma questão de texto.
aqui o aluno vai ter a possibilidade de digitar a resposta dele para que eu faça a correção. Para respostas subjetivas curtas, eu tenho a possibilidade de informar aqui possíveis respostas para essa pergunta. Por exemplo, para o questionamento feito aqui, a resposta seria epiglote. E aí o próprio Forms também, caso o meu aluno digite epiglote certinho, ele vai fazer essa correção e eu mostrarei também mais adiante como a gente pode fazer essa correção personalizada e individualizada. Bom, o meu formulário está pronto, eu vou voltar lá para o Teams e aqui está ele, usando o Tarefas. Esse é aquele formulário, deixa inclusive eu voltar aqui para a tela inicial para poder a gente ter acesso. Bom, então vamos lá, cliquei usando Tarefas, é esse o formulário que eu quero, selecionei e vou mandar avançar. Ele vai abrir uma janela de opções. Vejam que aqui no título, que é sempre obrigatório, ele traz por padrão o título que eu dei ao meu formulário. Se você quiser, você pode mudar, se não, pode deixar do jeito que está. Aconselho vocês a atribuírem, a adicionar uma categoria. O que é isso? É você vincular essa atividade à sua disciplina. Afinal de contas, à medida em que todos os professores começarem a usar essa função, lá na tela inicial do Tarefas, irão aparecer todas as atividades de todas as matérias. E aí você vai ter lá a opção de filtrar para listar apenas as atividades da sua disciplina. Então o que é que a gente faz? Clica aqui em adicionar categoria. Como eu estou criando um formulário aí, um questionário de ciências, então eu vou botar aqui a disciplina ciências. Essa categoria só vai precisar ser criada no primeiro formulário, na primeira tarefa que você for criar. Digitada a sua disciplina, basta apenas apertar a tecla Enter e ele vai salvar lá a disciplina que você criou, vinculando aí a uma categoria. Em instruções, fica a seu critério atribuir alguma orientação para o aluno. E logo aqui abaixo está o link daquele formulário que eu mostrei. Aqui a gente não precisa mexer, não precisa fazer nada. Como lá no meu formulário eu já disse que cada questão valia 1 ponto, ele já está dizendo aqui para o aluno que essa atividade vale até 3 pontos. Em atribuir a, nós iremos especificar quais as séries e quais as turmas às quais essa atividade está destinada. Como eu comecei criando pela equipe testes, ele já mostra aqui a equipe testes para mim. Ela já está vinculada à atividade para essa equipe, para essa turma. Mas se porventura eu quiser disponibilizar essa atividade para outras turmas, basta a gente clicar nessa faixa cinza aqui e ele vai listar todas as equipes, todas as turmas às quais nós estamos vinculados. Então, se porventura eu quisesse que ele disponibilizasse também para o 8º ano A, bastava clicar aqui e ele vai me dizer que eu tenho agora 2 classes adicionadas. Ela está destinada para o 8º ano A. Ah, não, eu não quero que o 8º ano A faça parte. Então, basta vir aqui, clicar nela e ele vai desmarcar, ficando apenas a equipe para testes. Ou seja, você pode adicionar aqui quantas turmas achar necessário. Se porventura a atividade vai ser destinada a algum aluno específico daquela sala, basta você vir aqui ao lado e onde tem todos os alunos, você vai clicar e vai digitar o nome do aluno para o qual você quer destinar aquela atividade. E ela será enviada apenas para aquele aluno, o que não é o caso nesse momento. Eu estou fazendo para toda a turma. Configuração de atribuição finalizada, a gente precisa agora finalizar a questão do prazo. Então, eu posso vir aqui embaixo, onde ele diz a tarefa será postada imediatamente com entregas tardias não permitidas. Isso aí, por padrão, o Tarefas permite que os alunos enviem as atividades, mesmo após o prazo por mim estipulado. Se você quiser aceitar atividades após o prazo, não precisa fazer mais nada e apenas mandar atribuir. Mas, como eu gosto de cumprir os prazos, eu sugiro que você clique em editar
aqui embaixo. E aqui nós vamos fazer o agendamento, agendar para, e o fechamento, o agendamento do fechamento. Começando então com agendar para. Eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 23 de julho. Então eu deixei minha atividade pronta, mas eu só vou usar essa atividade, eu só vou disponibilizar essa atividade na próxima segunda-feira. Então eu vou deixar agendado. Ele vai ficar lá guardado, salvo, o aluno não será notificado até chegar a data e o horário que eu agendei para que ele disponibilizasse. Só então o aluno será notificado. Então eu vou clicar em agendar. Vou dizer que essa atividade deve ser disponibilizada na segunda-feira, dia 27, a partir das 13 horas. Se você clicar aqui no relógio, ele vai mostrar apenas valores redondos, digamos assim, 2 horas, 2h30, mas você quer programar isso para as 13 horas e 13 minutos, por exemplo. Não tem problema, basta você selecionar aqui o horário e digitar 13 horas e 13 minutos e ele assim configurará o seu horário. Aqui vai ser a data de conclusão da atividade. Bom, eu vou disponibilizar no dia 27 e quero que eles entreguem isso até o dia 30. Dia 30, horário você vai especificar aquele que você deseja, digamos que seja até as 22 horas. Bom, se eu parasse por aqui, ele vai deixar a minha atividade agendada, porém o meu aluno, no dia 30 após as 22 horas, ou a partir do dia 30 após as 22 horas, com essa configuração, ele vai ter a possibilidade de enviar a atividade para mim e irá aparecer para mim a mensagem de que ele enviou com atraso de tantos minutos, tantas horas, ele especifica isso para a gente. Se eu não quero que após o prazo a atividade seja mais enviada, você vai clicar em data de fechamento e vai especificar que tem que ser no mesmo dia e no mesmo horário da data de conclusão. Ao assinalar essa opção, no momento em que eu estiver no dia 30 de julho, às 22 horas e 1 minuto, o meu aluno não conseguirá mais enviar atividade para mim. Ele vai receber a resposta de que o formulário não está mais disponível para respostas. Bom, isto feito, configuração feita, eu clico em concluir e mando ele agendar. Vejam que ele mostra aqui para mim que eu tenho uma tarefa da disciplina de ciências que será encerrada no dia 30 de julho às 22 horas e ele está agendado. Se porventura eu quiser saber quando vai ser liberada essa atividade, basta clicar novamente sobre ela e ela vai abrir para mim todas aquelas configurações e aqui eu tenho todas as informações que a gente tinha configurado anteriormente. Qual horário, qual a data de liberação, basta você clicar em editar e ele vai mostrar para você aqui agendar para o dia 27, então você já sabe que será liberada apenas no dia 27. Agendamento feito, é só agora aguardar o dia 27 no horário especificado e o aluno vai ser notificado aqui em atividade, vai aparecer para ele a mensagem de que você liberou aquela atividade para que ele possa responder. Bom, com isso nós configuramos uma tarefa de questionário. Lembrando, com essa opção, o meu aluno vai ter acesso a este formulário. Para ele aparecerá do jeitinho que eu fiz a configuração, ele vai ter aí as opções, ele vai assinalar a alternativa correta, vai aqui embaixo preencher a resposta dele. Só uma observação, tá? Esse campo texto permite uma resposta longa. Só para vocês terem uma ideia, eu poderia copiar esse enunciado todo e colocá-lo aqui como resposta. Só para provar o que eu estou dizendo, vamos copiar e colocar aqui como sendo uma resposta. Vejam que está começando no processo de deglutição e vai terminar exatamente alimento entra na laringe e interrogação. Ou seja, é um campo que permite uma resposta bem longa. O aluno vai responder
vai assinalar as alternativas das questões anteriores e vai clicar em enviar. Para mim ele deu essa mensagem porque eu já tinha enviado antes, já aparece aqui uma resposta. E aí vem a parte boa, né? Aqui no Forms eu tenho a possibilidade de revisar as respostas enviadas. Por que revisar? Eu fiz um formulário, eu fiz um questionário que tinha 2 questões fechadas e uma questão aberta. Então, quando eu clicar aqui, ele vai listar para mim todas as respostas, todos os alunos que enviaram. No meu caso, só está a minha. Então, veja, aqui onde eu tenho, primeira questão, a resposta está correta, ele está me dizendo que eu ganhei 1 ponto. Ela valia 1 ponto, está aqui e eu consegui esse ponto. Aqui em cima ele está me dizendo que de 3 pontos disponíveis, eu consegui 2. Por quê? Eu errei a terceira questão. Eu coloquei o enunciado como resposta. Mas também poderia ter acontecido de eu ter colocado a resposta apenas epiglote. E vejam que o professor, quando colocou aqui a resposta, ele botou epiglote, ponto. Eu poderia ter digitado apenas epiglote. E aí, como eu não coloquei o ponto, ele interpretaria minha resposta como errada. Porém, epiglote, ponto, ou epiglote seria uma resposta correta. Aí o que é que eu posso fazer? Aqui onde está zerado, eu posso colocar 1 ponto para o meu aluno. Ele, afinal de contas, acertou a resposta. Quando eu vou lá para cima, vejam que ele automaticamente já corrigiu aqui. Ó. Eu tinha 3 questões, inicialmente 2 acertos, mas ao dizer que ele acertou a terceira questão também, ele automaticamente alterou a pontuação dele para 3 pontos. Então eu tenho a opção de criar o formulário só com questões objetivas, e aí ele já vai fazer a correção automática, dando essa pontuação final, e também de fazer com questões subjetivas, onde eu vou precisar fazer a revisão individual de cada aluno das questões que a gente fez como formato texto. Ok? Então, essa é a primeira possibilidade com relação à criação de atividades no Tarefas. Bom, agora nós vamos ver como criar uma atividade através da opção Criar Tarefa. A tela de configuração é praticamente a mesma. A diferença é que ele não traz aqui o link nem o título do formulário, como no caso anterior. Aqui nós vamos digitar o título, Atividade de Ciências, por exemplo. Novamente eu vou clicar em adicionar categoria e aí, como eu já criei ciências, ó, ele já aparece, é só selecionar. Aqui você vai dar as instruções, clique no link abaixo para ter acesso ao formulário, por exemplo. E aí você vai dar as informações, essa atividade está valendo alguma coisa, você vai ter que fazer essa pesquisa, enfim, as instruções do jeito que você achar melhor. Aqui embaixo nós temos a opção adicionar recursos. Quando eu clico em adicionar recursos, ele vai abrir uma janela que me permite adicionar um link ou mesmo arquivos de alguma atividade que eu queira passar, que eu já tenha pronta lá no meu Word, no meu PowerPoint, enfim. Se eu quiser adicionar um link para que ele tenha acesso a um vídeo, uma pesquisa, um site que eu queira especificar para eles fazerem a pesquisa, é só a gente clicar aqui em link, colocar aqui o link desejado. Eu vou pegar o desse formulário, só para a gente ter uma ideia de como a coisa muda um pouquinho de figura. Então eu vou colocar aqui o link, e se eu não quiser que o link apareça lá para o aluno, eu clico aqui e boto uma descrição sobre o link. Por exemplo, clique aqui para ter acesso ao site de pesquisa, por exemplo, e clico em anexo. Bom, vejam que apareceu então aqui a frase que a gente tinha digitado lá. Ao clicar nessa opção, quando o aluno receber a atividade,
ele será então direcionado para aquele site que você recomendou, seja para pesquisa, seja para um vídeo ao qual ele vai assistir, ou seja para um formulário que você fez lá no Forms. Só que aqui tem uma pequena particularidade. Quando a gente usa a opção questionário, o próprio Tarefas bloqueia o formulário quando encerra o prazo de entrega da atividade. Porém, quando a gente usa a opção criar tarefa, essa aqui, eu preciso fazer esse bloqueio, o prazo de entrega, lá no Forms. Porque como eu posso disponibilizar aqui qualquer tipo de link, ele não tem como analisar se aquilo é um formulário, se aquilo é um vídeo, se aquilo é um site para pesquisa. Então, nesse caso, para que o meu aluno também não tenha acesso após o encerramento, eu preciso ir lá no meu formulário, clico aqui nesses 3 pontinhos de mais configurações, vou em configurações e habilito aqui a data de início, que nesse caso não tem necessidade, porque você vai fazer o agendamento, quem vai dizer quando inicia é o Tarefas, mas é essencial que você habilite aqui a data de término, porque aí, marcando a opção data de término, o Tarefas vai entender que a partir dali o aluno não vai mais poder enviar a resposta para você. Outra observação importante: se você está fazendo uma avaliação, eu recomendo que você desabilite essa opção mostrar resultados automaticamente. Porque do jeito que ele está aqui configurado, o meu aluno, ao enviar as respostas dele, vai receber de imediato o gabarito daquela avaliação, podendo assim passar as respostas para os outros colegas. Então basta a gente clicar aqui para desabilitar. Ele não será informado no momento, apenas quando você fizer a correção e liberar a pontuação para todo mundo. Isso eu vou mostrar mais adiante. Se você não sabe mexer com o Forms ou ainda tem alguma dúvida sobre essas configurações, dá uma olhada aí no canal, eu vou deixar o link aqui em cima para que você possa ter acesso a um vídeo que eu preparei, um tutorial, explicando como configurar, como mexer no Forms, certo? Bom, então você desabilitou, é uma atividade valendo nota, você desabilitou a opção de mostrar resultados. Caso não, caso contrário, uma atividade apenas qualquer, você deixa ela habilitada e o seu aluno já vai receber de imediato as respostas, os acertos e os erros que ele teve naquele questionário. Uma outra possibilidade em termos de avaliação é você assinalar essa opção, ordenar perguntas aleatoriamente, porque aí ele vai misturar para cada acesso do aluno, ele vai alterar a ordem, vai alternar a ordem das questões. A primeira questão de um vai ser a 10ª de outro e assim por diante. Ok? Bom, configuração feita, vamos voltar lá para o Tarefas. Vamos imaginar então que eu não queira disponibilizar um link, eu queira disponibilizar uma atividade que eu tenho pronta em algum arquivo do meu computador. Então, eu posso clicar aqui, deixa só eu apagar o link removido. Aqui você vai dar as suas instruções, responda as questões no próprio arquivo. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Quando você clicar aqui embaixo em adicionar recursos, você vai ter a possibilidade de criar um arquivo novo. É só clicar aqui em novo arquivo. Ele vai te dar a opção de criar um arquivo do Word, um arquivo do PowerPoint, um arquivo do Excel. Mas no caso, eu já tenho o material pronto, eu já tenho um arquivo pronto. Eu só preciso pensar que tipo de arquivo eu vou disponibilizar. Bom, eu vou disponibilizar uma atividade em PDF, para que o meu aluno faça lá a resposta dele, crie um arquivo, ou responda no caderno e tire uma foto e envie. Ou eu também posso, se for o caso, anexar um documento do Word e ele vai ter a possibilidade de editar aquele documento e digitar a resposta dele lá mesmo. Então, para isso, o que eu vou fazer? Clico aqui em carregar deste dispositivo e ele vai mostrar para mim as opções. Você vai buscar o seu arquivo, né? Vai localizar onde você salvou,
Vamos imaginar então que eu fosse disponibilizar para o 8º ano essa atividade sobre estatística. Então, clico nela, mando abrir, aguardo o carregamento. Carregamento concluído, é só clicar em concluída. Como é um arquivo em PDF, o meu aluno vai visualizar, vai responder lá no caderno dele, tirar uma foto e enviar para mim, ou criar um documento lá no Word, que seja, vai ficar a critério dele, e mandar enviar esse arquivo para mim. Lá ele vai ter para ele a opção de adicionar trabalho. Ao clicar em adicionar trabalho, ele vai ter acesso aos arquivos que ele tenha salvo, ou a câmera do celular, se for o caso, para tirar uma foto da atividade e enviar para você. Então, só para confirmar, ele vai aparecer o arquivo para ele. Quando ele clicar nele, vai carregar todo aquele arquivo, ele vai ver lá a atividade, responder e enviar a resposta. Uma outra possibilidade é você anexar um documento do Word. Então, clica lá, carregar deste dispositivo, e aqui vamos imaginar que eu fosse adicionar esse arquivo, da lista da Canguru. Vamos imaginar que isso aí fosse uma atividade. Carregou, concluída, ok. Só que vejam o seguinte, no documento do Word, ele vai ter a opção lá de somente visualizar ou de poder editar. Por padrão, o Tarefas não permite a edição do documento. Veja a mensagem que ele está dando aqui embaixo. Os alunos não podem editar. Então, nesse caso, esse meu arquivo do Word vai ser aberto para ele, vai exibir todo o conteúdo que eu quero que eles visualizem, mas eles não vão poder fazer alteração nenhuma. Se eu quiser que ele faça qualquer modificação no meu documento, inclusive colocar já as respostas dele lá direto, eu clico aqui nesses 3 pontinhos de mais opções e digo que os alunos editam a própria cópia deles. Ao clicar aqui, eles vão ter acesso ao documento, podendo fazer edição, apagar o que você colocou, colocar coisas novas, digitar coisas novas, e aí vai ficar a critério do aluno para depois então finalizar a atividade e você vai receber o arquivo de volta com as respostas dele lá já tudo certinho. Aqui embaixo você tem a possibilidade de atribuir uma pontuação à atividade. Vamos dizer que essa atividade vale 3 pontos. E aqui embaixo a mesma coisa, a mesma configuração, as mesmas opções de configuração que nós vimos lá quando criamos o questionário. Aqui você vai poder dizer para que equipes você vai atribuir, ou seja, para que séries. Aqui, se você quer daquelas séries, daquelas turmas, alunos específicos. E aqui embaixo na opção editar, também a possibilidade de você fazer o agendamento e também dizer que quer fechar a atividade não aceitando respostas após a conclusão do prazo especificado. Ok? Outra coisa, se você não colocar aqui, não atribuir aqui mais de uma equipe, você tem a possibilidade de disponibilizar essa atividade apenas no seu canal. Por padrão, o Tarefas disponibiliza para o aluno no canal geral. Se você vai atribuir para apenas uma turma, você consegue editar e dizer que quer que ele disponibilize no canal da sua disciplina. Mas isso aí é o que menos interessa, porque o aluno vai ser notificado do mesmo jeito e esteja em que canal esteja, ele terá o acesso e você visualizará do mesmo jeito. Bom, deixa só eu salvar isso aqui. Vamos colocar data de conclusão para hoje, às 22 horas. Então, o que vai acontecer? Vejam que aqui eu não editei pedindo para fazer agendamento. A opção agendar está desabilitada. Então, agora a opção agendar não vai aparecer. Quando eu salvar, ele vai aparecer agora aqui em rascunhos. Enquanto ele estiver em rascunhos, o meu aluno não vai ter acesso. Então eu preciso atribuir a atividade, já que eu não fiz o agendamento. Então você edita ela e vejam que agora o botão atribuir está ativado. Ao clicar em atribuir, essa atividade vai ser imediatamente disponibilizada para o aluno. Ok? Então você precisa ver se você quer fazer a disponibilização imediata ou se quer fazer o agendamento.
Se quer agendar, é só vir aqui em editar e marcar a opção agendar para atribuir em um determinado período em uma data e horário especificados por você. Como eu não vou agendar, como eu quero que a atividade seja disponibilizada imediatamente, eu clico em atribuir e ao atribuir o aluno vai ser notificado imediatamente. Vejam que já apareceu ela aqui, atividade de ciências, ela já está liberada e o meu aluno já foi notificado lá em atividade e vai aparecer para ele que está aqui ó, a menção. Usando tarefas, ele vai clicar em exibir tarefa e será direcionado. Essa foi aquela que nós criamos como questionário. Essa foi aquela que nós criamos como tarefa. Bem, agora que nós disponibilizamos as duas atividades, criamos uma como questionário, criamos outra como tarefas, vem a parte da nossa administração das respostas, digamos assim. Quando você está lá no tarefas e as suas atividades estão atribuídas, vejam só, eu estou aqui na equipe para teste, estamos trabalhando com ela. Então, vou avançar e ele vai listar para mim as atividades que estão atribuídas na equipe para testes. Como só tem as de ciências, ele só está mostrando as duas, mas se os outros professores tivessem disponibilizado, ele estaria mostrando aqui para mim as atividades de todos os outros professores. Aí eu preciso listar a minha, para não ter que sair rolando a barra de rolagem, procurando, pesquisando, eu clico aqui em cima no funil e peço para ele filtrar apenas as de ciências. E aí ao clicar aqui, ele vai pesquisar tudo aquilo que eu atribuí como ciências e vai listar para mim apenas elas. Não é o caso aí, a gente só tinha essas duas, né? Mas então, vejam só, aqui no canto direito, a gente tem o que eu falei, a questão da facilidade de administração dessas correções. Por quê? Ele está me dizendo, nesse momento, que eu tenho nessa equipe 3 alunos vinculados. E até esse momento, nenhum aluno enviou resposta. Ou seja, ele está me dizendo aqui 0 de 3. Se você entrar em uma dessas atividades, você vai ter ainda um detalhamento melhor. Porque ele vai estar dizendo aqui para você que o status desses alunos é como não entregue. No momento em que o aluno visualiza a atividade, ele vai aparecer aqui como visualizado. E no momento em que o aluno entregar a atividade dele, ele vai alterar o status para entregue. E aí vem agora a parte da correção. Você acessou o painel da atividade, ele vai listar aqui todos os alunos. Se foi um questionário, ele já vai botar aqui a pontuação, então você não precisa fazer mais nada, a não ser que o seu questionário tenha questões abertas, é preciso fazer a revisão. Mas, se foi uma tarefa em que o aluno vai ter que enviar arquivo, você pode clicar em qualquer parte da linha referente àquele aluno. Então, vamos clicar aqui na Analice, por exemplo. E ele vai entrar na tela direcionada à Analice. Então, veja, aqui ele está me dando o nome dela, ele está me mostrando o documento que eu mandei e não mostrou aqui as respostas dela porque, obviamente, ela não entregou. Mas vamos então imaginar que as respostas estão corretas, eu fiz a correção, tudo certinho, ela acertou tudo. Então ela vai ganhar 3 pontos. Eu venho aqui embaixo no campo de pontos e digo que ela ganhou os 3 pontos. Aqui eu vou atribuir a pontuação que eu achei cabível para as respostas que ela me enviou. E em seguida eu clico em devolver. Ao clicar em devolver, o aluno vai ter o retorno da minha correção. Posso, inclusive, antes de devolver, colocar aqui nos comentários um breve comentário sobre a minha correção, sobre as respostas dela. Coisas que ela errou, por que você errou, por que deveria ter sido assim, não do jeito que você fez, enfim. Eu faço a minha correção individualizada. E ao clicar em devolver, o aluno vai receber isso de volta, com a pontuação que eu atribuí a ela e com os comentários que eu fiz na correção. Ponto importante.
Os alunos que aparecerem como não entregue ou como visualizado, a gente também precisa dar baixa. O que significa isso? Deixa eu voltar aqui. Ele está mostrando aqui para mim duas atividades de ciências como atribuída. Se eu não der baixa na pontuação ou na correção, precisa ser pontuação, basta ser apenas a correção, isso aqui vai ficar eternamente como atribuída e não será trazida para a guia avaliada. Então vamos imaginar que desses 3 alunos, a Analice tivesse entregue. Está aqui a pontuação dela. Então ela apareceria, como eu não devolvi, ela não mudou o status, mas vamos lá. Eu coloquei aqui a nota e mandei devolver. O que vai acontecer? A Analice sai da guia a avaliar e vai para a guia a avaliado. Aqui estão aqueles que eu ainda preciso fazer a correção ou aqueles que não enviaram atividade. Então, está ela aí avaliada. Esses dois aqui, não entregaram atividade. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu seleciono essa caixa aqui em cima para marcar todos. E após selecionar essa caixinha para marcar todos esses que não enviaram atividade, ou que não entregaram, ou que só visualizaram, eu clico aqui em cima em devolver. E aí, a minha guia a avaliar ficou zerada, porque todo mundo foi avaliado. A Analice que entregou está com 3 pontos, e os outros 2 que não entregaram não ganharam pontuação nenhuma. Certo? Porém, ao fazer isso, quando a gente vem para cá, para a guia atribuída, vejam que a outra atividade desapareceu. Na verdade, ela foi transferida da guia atribuída para a guia avaliada. Caso eu precise fazer uma consulta futura, ele está aqui embaixo como avaliada. Então é isso, gente. Eu acho que o que tinha a apresentar para vocês de tarefas é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou deixem aí nos comentários ou entre em contato direto comigo. Estarei à disposição e tentarei responder o mais breve possível, beleza? Valeu!